Fala pessoal, boa noite, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um Central do Fora, começo de semana, muito assunto, muita informação, principalmente do futebol amazonense. Eu sei que a gente ainda está na reta final de temporada, eu sei que a gente vem depois de um período de eleições, mas o futebol amazonense segue mais vivo do que nunca e com muita informação. Inclusive, eu aproveito para pedir que você se inscreva no nosso canal, no canal do Esporte Manaus e também que você conheça mais sobre o Diário da Capital, que são os nossos parceiros desta temporada. Mas ao longo do programa eu vou detalhar não somente dessa parceria, mas também dos outros parceiros que o Central do Fora tem e sempre terá para que a gente consiga completar e fazer um grande conteúdo sobre o nosso futebol local. Hoje é um programa mais do que especial, porque além dos assuntos que a gente vai tratar por aqui, hoje, dia 7 de outubro, faz um ano que o Amazonas conquistou o acesso à Série B. Então a gente vai ter muito assunto por aqui, nós vamos ter participações, atenção, muita participação de pessoas que estão diretamente ligadas a essa campanha de 365 dias atrás. Pois é, 7 de outubro de 2023, um dia marcante e histórico para o futebol amazonense. Por isso, sejam bem-vindos, já manda essa live aí para aquele seu amigo, aquela sua amiga que esteve na Arena da Amazônia naquele dia. A gente quer saber as histórias, a gente quer saber o que vocês faziam exatamente antes de ir para aquele jogo do acesso. Eu quero saber todos os bastidores, porque tem jogador participando hoje aqui, contando muitos bastidores daquele dia, hein? Então a gente quer também a sua participação. Por isso, antes de mais nada, vou apresentar a minha bancada, que obviamente está sempre qualificada, com boa noite dele, Matheus Pereira. O que você fez naquele dia de 7 de outubro antes de ir para a Arena? Antes de ir para a Arena, agora você fosse a minha memória. Nem combinou no bastidores, né? Pergunte o que eu estava fazendo no momento que eu vou lembrar. Agora, antes de ir para a Arena, provavelmente eu devo ter almoçado bem, né? Para garantir ali a jornada. Geralmente, esses jogos mais importantes, a gente chega bem mais cedo no estádio, né? Mas deixar meu boa noite aí para a galera que já está participando, já tem comentário aí. Aproveitar para convidar você aí a se inscrever aqui no nosso canal também, deixar o like, seguir a gente nas redes sociais. É um prazer mais uma vez estar participando dessa bancada maravilhosa. Ainda mais é um programa especial, né? Para a gente falar de um momento especial, um momento histórico do futebol amazonense. Um momento protagonizado pelo Amazonas Futebol Clube recentemente. Amazonas que segue fazendo história também no cenário nacional. Mas vai ser legal a gente relembrar aí, saber esses bastidores, né? Contar com a participação da galera também. De um dia que foi especial para a gente também, né? A gente como imprensa também sente bastante, estando ali perto, podendo fazer parte da história, podendo passar para outras pessoas o que a gente viu de perto. Então foi um momento bastante especial para a gente também. Mandar um abraço aí para a galera que esteve na Arena da Amazônia, que estava completamente lotada naquele 7 de outubro de 2023, e convidar mais uma vez a galera a participar aí com a gente no programa de hoje, que vai ser bacana demais. E como vai ser bacana. Eu perguntei isso do Matheus, meio que proposital, porque eu particularmente lembro exatamente do que eu estava fazendo a caminho da Arena da Amazônia. Confesso pra ti que eu não vou lembrar o que eu fiz no dia de manhã e tal, entendeu? Mas eu lembro em que momento eu indo pra Arena, caramba, eu acho que a gente vai conquistar mais um acesso. Tava todo mundo bem confiante, né? Muito confiante. Acho que era uma sensação muito boa, inclusive. Por isso eu vou com essa sensação boa, porque ele desperta essa sensação boa. É mesmo? Imagina Maiane Holanda ouvindo isso. Boa noite pra ele, Lucas Queiroz. Boa noite, Larissa, Matheus, Bruno, Thiago, Ramires está por aqui também nos bastidores. Um dia muito especial, muito bacana de lembrar. Hoje eu estava vendo os vídeos, né? Montando os vídeos aqui, veio bastante coisa na mente de um dia histórico e também de passar um pouquinho mais para trás, né? De ver tudo que a gente viu desde lá da Série D, subindo para a Série C, depois para a Série B. E hoje a gente está ali 5 pontos de um G4, aspirando uma Série A. Então é muito legal ver toda essa ascensão do Amazonas e ver que a gente participou dessa história, né? A gente vai ver ao longo aqui do programa relatos aí de pessoas que estiveram participando do acesso, pessoas que estão hoje também ainda no clube. Vamos falar também da vitória do Amazonas, importantíssima, sobre o líder da competição. No Amazonas, nesses altos e baixos, né? A gente pode falar que é o Robin Hood da Série B, entrega faz jogo duro ali contra os líderes, acaba entregando alguns pontos ali para os times abaixo da tabela. Mas é isso, vamos para cima. Aproveita aí para deixar o convite para a galera participar com a gente, que a participação de vocês é muito importante. Bote importante nisso, a gente vai falar também da vitória, muita gente participando, falando da vitória, a gente vai falar sim da vitória do Amazonas diante do líder. A gente tem muito assunto por aqui, mas como a gente já detalhou, né, um ano do acesso do Amazonas,
a gente quer muito relembrar, porque foi uma sensação maravilhosa, como o Matheus falou, eu estava muito confiante também. E assim, para quem acompanha o futebol desde a época de Vacas Magras, essa sensação ela não é uma sensação muito comum para o que a gente já viveu no passado. Então, a gente ter uma convicção, ter uma certeza, ter uma confiança de que a gente estaria perto da história é algo que, desde a época do Manaus, a gente passou a ter essa sensação. Então, acho isso muito fundamental. Antes da gente começar já com as informações, né, desse ano do acesso, quero relembrá-los. Central do Fora é realizado e acontece aqui nos estúdios do Diário da Capital, que são os nossos parceiros da temporada, são parceiros nossos que a gente sempre está relembrando aqui, principalmente com relação ao cenário. O Diário da Capital tem um estúdio de podcast completíssimo, que inclusive o estúdio de podcast ele acompanha a sua ideia. Então, aquilo que você quer fazer, aquilo que você tem de ideia, aqui nos estúdios do Diário da Capital, você praticamente transforma a sua ideia e esse projeto acontece. Então, são os nossos parceiros, por isso lá no Instagram do Central do Fora, você já tem um @ dos estúdios do Diário da Capital e pode, com certeza, seguindo e acompanhando e conhecendo um pouco do espaço. Claro, eu vou aproveitar o teu gancho aí para, mais uma vez aqui, agradecer a estrutura do Diário da Capital, pedir desculpa também para a galera que está comentando aí que está travando um pouco a imagem, né? A gente está tendo um problema de conexão, Manaus sendo Manaus, né? Tendo problemas de conexão com a internet. Por esse motivo aí, hoje, inclusive, a gente está tendo a live só aqui no Central do Fora, não está tendo no Esporte Manaus, mas a gente espera que daqui a pouquinho normalize aí a conexão para que você tenha aquela qualidade que você já se acostumou na nossa resenha aqui. Mas vão atualizando aí. E vão atualizando, exatamente, porque a gente já tem ciência desse pequeno problema aí, mas o programa está aqui, pronto, e a gente vai seguir, então peço aí que vocês confirmem. Tá, teve o Netinho falando, né, que a imagem congela e descongela. Tomara que quando congele eu esteja pelo menos fazendo uma pose. Porque se fizer uma coisa, né, não vai ficar legal. Mas vamos lá, né? Vamos falar desse ano do acesso do Amazonas. Mais de 44 mil pessoas na Arena da Amazônia para Amazonas e Botafogo da Paraíba. Um jogo, Matheus, que passa muito pelo simbolismo do que foi a prévia desse jogo. Porque o quadrangular do Amazonas não começou bem. E aí teve aquela provocação do presidente do Botafogo, que aliás, de novo, bateu na trave, né? O Botafogo tem uma cena muito ruim, acaso, né? só digo isso. E na época ele falou que tinha que acionar o IBAMA, né? Porque tinha matado a onça no primeiro jogo do quadrangular. E eis que a onça subiu em cima de quem, Matheus, né? Em cima do Botafogo, né? E nós, como rancorosos que somos, né? Guardamos aquele vídeo para usar em um momento oportuno que, graças a Deus, chegou, né? A gente subiu, inclusive, um vídeo nas redes sociais do Esporte Manaus, relembrando esse momento, né? Mas o futebol é assim, né? As provocações... ou elas dão muito certo ou elas dão muito errado. Dessa vez deu errado pro Botafogo e deu certo pro Amazonas. E era um clima muito legal na Arena da Amazônia justamente por conta disso, né? E o Amazonas vinha de um início ruim de quadrangular, de uma mudança de treinador num momento decisivo de uma Série C, o que era arriscadíssimo demais, né? Assim como a provocação ou dá muito errado ou dá muito certo, uma mudança de técnico também àquela altura ou dava muito errado ou dava muito certo. Graças a Deus deu certo de novo e o Amazonas conseguiu não só o acesso, mas posteriormente conquistar também o título da Série C do Campeonato Brasileiro. Mas àquela altura o Amazonas chegava muito confiante, né? Foi o que a gente falou aqui no início do programa, que a gente estava com essa confiança pelo que o time estava jogando, né? Porque o Amazonas vinha de uma vitória maiúscula contra o Paysandu no Mangueirão lotado, né? Uma vitória que foi primordial para que o Amazonas conseguisse esse acesso aqui na Arena da Amazônia contra o Botafogo. Então essa vitória aí fora de casa, de virada contra o Paysandu, com o Mangueirão lotado, a torcida do Paysandu apoiando. Então o Amazonas chegou para o jogo contra o Botafogo um pouco mais leve, né? Um pouco mais confiante, jogando futebol, mostrando ali ao que tinha... para que tinha vindo para a Série C, assim como foi na Série D, né? O Amazonas sempre chega nos campeonatos brasileiros para ser um dos principais, né? Um dos protagonistas. Recente que o Amazonas tinha conquistado, por conta da forma que vinha jogando, pelo apoio do torcedor amazonense, que foi mais uma vez primordial para que um time amazonense conseguisse conquistar
um resultado, uma conquista histórica. E o Amazonas levou isso para dentro de campo, né? Porque foi um jogo muito tranquilo. O Amazonas dominou o Botafogo do início ao fim. O Botafogo não teve chance nenhuma naquele jogo contra o Amazonas, que poderia ter feito até mais do que 2-0. Mas depois que construiu o resultado, acabou meio que administrando um pouco mais, mas foi um jogo bastante tranquilo. A gente já esperava isso, mas esperava que tivesse um pouquinho mais de emoção, né? Não estou falando que não foi emocionante, mas o Amazonas fez com que essa conquista ficasse um pouco mais fácil. Não que tenha sido fácil, mas o Amazonas fez ficar fácil pela qualidade que demonstrou naquele dia na Arena da Amazônia. E aí, assim, eu particularmente... Cara, foi um dia assim que eu... Ao longo do programa vocês vão ver alguns depoimentos e tenho vários bastidores para contar para vocês desse dia também, de atletas mesmo, conversando com atletas. Mas, Lucas, foi um momento em que não tinha como não olhar para a cara de cada atleta, da imprensa nossa ali, da torcida, e não ver todo mundo emocionado, né? Porque eu acho que era história, cara. Eu tava vivendo uma história. Até me arrepio de lembrar desse dia. Eram 17 anos também, né? 17 anos sem time na Série B, e acho que cada momento tem sua particularidade, né? Claro, o jogo lá do Caxias tem a sua importância histórica, esse também, eu acho que o torcedor amazonense que acompanhou guarda com muito carinho no coração cada momento desse, e pô, ver a arena lotada assim é espetacular, né? Todos em prol de um objetivo só, a gente vendo os vídeos, a torcida vibrando ali mesmo. A gente queria muito que todos os jogos da Série B tivessem esses 44 mil, mas a gente sabe que é em ocasiões especiais. E falando um pouco dessa campanha do Amazonas, né, foi uma campanha que a gente pode dizer que o Amazonas tomou ali as decisões, foi uma campanha cercada de decisões ali corretas nos momentos que eram necessários. A gente pode dizer porque o Amazonas começou a Série C muito bem, né, liderou por uma parte, deu uma queda de rendimento, mas classificou para o quadrangular final, começou muito mal no quadrangular, já não estava mais tendo aquele rendimento que fez com que a equipe chegasse nessa fase final. Perdeu os 2 primeiros jogos ali pro Botafogo e pro Paysandu, né? O Botafogo pro Paysandu, e teve a troca de comando porque ali era não tudo ou nada, né, Larissa? Não tinha muito o que fazer. E o Amazonas precisava de uma injeção de ânimo, precisava de uma mudança, principalmente, acho que a principal mudança ali do Luizinho foi na questão tática, né? Ele veio com uma formação nova, conseguiu reposicionar os jogadores ali e conseguiu fazer com que os jogadores ficassem muito à vontade. E isso, né, claro, ligado à qualidade que tinha no elenco. A gente vê que agora a gente olhando para trás, né, o Amazonas tinha, bem dizer ali, o top 3 ali de melhores elencos da Série B, da Série C, né? E acabou sendo mostrado isso dentro de campo. Mas a gente pode dizer que a virada foi ali naqueles jogos contra o Volta Redonda, né? Tanto na Arena da Amazônia quanto lá no Rio de Janeiro. Foi com muita confiança para o jogo do Paysandu. E a gente vai ver até o Marden, né, falando da importância desse jogo do Paysandu um pouquinho mais à frente. E aí isso vem a questão da confiança, né? Porque o time começa muito mal, vem a mudança de comando, o time começa a jogar muito bem. Por isso que a gente chegou com toda aquela confiança para o jogo do Botafogo e acabou fluindo naturalmente. Como o Matheus falou, o Amazonas estava uma consistência muito grande, a confiança muito grande, não deu chance para o Botafogo e subiu merecidamente nesse dia aí que tá marcado na nossa história. E essa qualidade do elenco que o Lucas citou, né, para falar do Amazonas, um dos motivos do Amazonas ter conquistado esse acesso, a gente viu isso bem ilustrado justamente nesse jogo contra o Botafogo, né? Exatamente. Porque o grande nome do Amazonas na Série C foi o Sassá, né? Foi o artilheiro, foi quem esteve presente em momentos decisivos, mas nesse jogo do acesso ele nem precisou marcar, né? Verdade. Só pra gente ter noção Não, da qualidade. Suspenso. Estava suspenso. Só pra gente ter noção da qualidade do elenco. Que mesmo né? ele fora, Sim, o elenco entregou, né? Sim, e o gol foi marcado por 2 caras que seguem também no elenco do Amazonas, assim como o Sassá. E assim, gente, eu quero mais uma vez pedir, né, e reforçar, informar, a gente está com um probleminha de internet. Então, eu queria muito a colaboração de vocês para saber se a gente está conseguindo passar para vocês, né, o conteúdo. A gente até falei ali com o Bruno da parte técnica para a gente dar uma reavaliada, porque se estiver travando muito, a gente vai dar uma segurada, porque assim, tem muito assunto, o assunto está tão bacana, e aí a gente vai até reavaliar isso, a gente não encerra um pouquinho antes do programa, porque esse assunto está muito bacana, né? Eu queria muita interação de vocês, tá? Então eu vou contar muito com apoio para que vocês consigam para a gente estar informando aí como é que tá. E sim, o Kaique está informando aí, daqui a pouco tem jogo do Santos querendo a liderança, né? Vou torcer contra o Santos, contando com essa com forcinha certeza. do Amazonas, né?
O Amazonas, como sempre, né? Na vida do Santos. Tirou a invencibilidade e agora tem essa questão aí, portanto, da possibilidade de virar líder, já que o Amazonas venceu o líder Novo Horizontino até então, e aí o Santos está bem encostadinho ali. Tem esse simbolismo desse gol do Tavares, né, Larissa? Porque o Tavares não fez uma Série C boa. Ele estava no jejum. Tava no jejum, não fez uma Série C boa e a gente tava com aquele sentimento. A gente até saiu, né? Eu acho que não sei se foi um dia antes ou 2 dias antes do jogo. Não, foi um dia antes. Um dia antes a gente falou, rapaz, acho que amanhã vai sair esse gol Eu do acho, Tavares. eu acho que eu vou mostrar, vou mandar aqui pro Bruno para mostrar para vocês. Deu uma melhorada aqui, ó. O que a gente fez um dia antes do jogo do acesso. Porque o que aconteceu? A gente foi fazer alguma coisa em um lugar aí, eu não lembro o que era. Era A um gente barzinho, foi comer. né? Eu tava, né? Tava. E aí, naquele momento, a gente pegou a cerveja, né, pra brindar. E aí eu disse, cara, vamos mandar pro Tavares? Vamos brindar porque amanhã é dia dele fazer gol. E a gente brindou e falou, Tavares, amanhã você faz gol. Então tem todo um simbolismo porque ele fez Realmente o gol. foi gol. E assim... Um ano muito difícil pra ele, né? Foi um ano de perda pessoal, né? E das muitas vezes... Esse ano tá difícil para ele, inclusive... tem gente até que detona aí que diz que eu puxo o saco dele, enfim. Mas assim, para mim ele é o melhor 10 da última década do futebol amazonense. Então, nada tira isso. E assim, às vezes entender o processo do atleta te faz ter um pouquinho mais de atenção na forma que você entende a fase dele, né? Ele tá mal, ele sabe, ele tem consciência disso. Mas no ano passado... O Tavares, ele estava com problemas bem maiores, né? Tinha perdido o pai dele, enfim, estava com problema bem pessoal mesmo. E toda vez que a gente falava dessa questão dele não estar bem ou não fazer gol, ele dizia, Lari, o gol vai sair na hora certa. Ele tinha uma convicção disso. Ele não se cobrava em relação a não fazer gol. Ele dizia assim, o gol vem na hora certa. E o Tavares marcou de novo no acesso. O Tavares marcou no acesso de 2022, o Tavares marcou no acesso de 2023. Então, assim, o Tavares, ele foi fundamental na campanha do Amazonas. Nessa hora o Luan fala, tem que respeitar a história desse cara aqui, né? Tem que respeitar, porque eu tô procurando aqui o vídeo para mandar pro Bruno. Tem que respeitar muito a história do Tavares, justamente porque ela é carregada de todo o simbolismo que hoje é o Amazonas. O Amazonas tem alguém para dizer quanto... O Tavares é o que mais vestiu a camisa do Amazonas. Muito provavelmente poderia chegar a 100 jogos, né? Mas claro que para chegar a 100 jogos teria que renovar para o ano que vem. Isso daí já é uma questão que, né, não se discute ainda. Mas... foi artilheiro em 2022, 2023 fez o gol do acesso, então assim, na minha avaliação é o grande ídolo da história do clube. Eu acho que o torcedor só vai se dar conta mesmo da importância dele quando ele não estiver mais aqui, né? Vai olhar para todos esses feitos, todos esses lances, os números, né, que são impactantes e vai se dar conta da importância dele para o futebol amazonense, mas a gente está sempre aqui, né, ressaltando a contribuição que ele deu, não só para o Amazonas, mas para a nossa história aqui do nosso estado. Né? Isso é verdade. E aí, gente, falando no próprio Tavares, eu queria já puxar aí dessa lista de homenagens, dessa lista de entrevistas, né, que a gente tentou buscar. Quero até avisar para vocês que nós convidamos o Sassá para vir ao programa hoje. Eu conversei pessoalmente com o Sassá sexta-feira. O Sassá se mostrou positivo a vir aqui. No programa, porque apesar de ele não estar no jogo do acesso, que ele estava suspenso, o Matheus estava até lembrando disso, o Sassá foi, para mim, a peça fundamental da campanha do Amazonas de 2023, né? Foi artilheiro, acho que ele fez o quê? Dos gols marcados, ele deve ter feito 70%, 80% dos gols, né? Foram 15 gols na Série C. Então, assim, inclusive, eu estava lembrando que ano passado, depois do jogo do Paysandu, ele teve na live com a gente, né? Antes do acesso, né? E aí ele viria aqui, tá? Mas a gente soube pela assessoria do clube que o presidente do Amazonas, o Wesley Couto, proibiu os atletas de darem entrevista há mais ou menos 2 semanas. Então, o Sassá não está aqui conosco porque o presidente não deixa, tá? Então, Boa infelizmente, ali, ele... Isso aí eu respondo, Daniel. Tavares ou Danilo Rios? Tavares. Porque, assim, o Tavares... Ele tem... Olha a história do Tavares. 2 acessos, marcando nos 2 acessos, artilheiro em 2022. Título, né? Título amazonense. O Danilo Rios... Não, título brasileiro. Ele continua sendo 10 do meu coração. Mas o Danilo, infelizmente, o futebol amazonense não teve tempo hábil de explorar o Danilo Rios. Tanto que ele já está até aposentado. Ele me ligou semana retrasada, pedindo referência de um atleta, porque agora ele é diretor, né, lá da Jacuipense. Mas, sim, Daniel, esse eu não pipoco não, tá? Até nível de conquistas também, né? Ele não conseguiu traduzir o desempenho individual dele em conquistas coletivas, né?
ele não conseguiu um acesso com o Nacional e nem o título estadual infelizmente. Que o Tavares conseguiu, né? E aí teve um ex-atleta do Nacional que até me mandou, uma vez que eu postei o Tavares, ele e o Danilo Rios. Eu falei, uma hora ia ser superado, né? E acabou sendo. Eu mandei um vídeo pro Bruno sobre o brinde. Não sei se já chegou pra ti, Bruno. E aí no ok dele a gente coloca aqui, mas tá ruim a internet. Mas a gente vai logo com o primeiro vídeo do programa de hoje, que é com o Tavares, que vai falar um pouquinho desse 1 ano do acesso da onça. Cara, desde aquela conversa nossa da entrevista, não sei se tu lembra, falava de falta de gol, essas coisas, e eu sempre falava que na hora certa ia acontecer. Então, eu profetizei na minha vida, falando que ia fazer o gol na hora importante, e graças a Deus, nesse dia inesquecível para mim e para todos os amazonenses, eu consegui fazer o gol, o segundo gol do acesso aí, todo mundo ficou muito feliz. Tavares, o que representa o Amazonas hoje na tua história, né? Você veio para cá dia 10 de abril de 2022, inesquecível esse dia, tua apresentação, e tu imaginava que tu iria viver hoje, tu é o cara que mais vestiu a camisa da equipe em relação a gols, fez gol nos 2 acessos. O que representa hoje o Amazonas para ti? Cara, o Amazonas tenho muito orgulho de estar aqui no Amazonas, estar representando essa camisa, toda a confiança que as pessoas têm em mim. Cara, representa a minha família, é o que dá o sustento da minha família, é a equipe que me despontou para o cenário nacional aí de futebol. Então eu fico muito feliz pela oportunidade de estar aqui no Amazonas, saber que eu entrei na história do clube, por muitas coisas que fiz aqui e ainda vou fazer. Então continuar acreditando no projeto, continuar fazendo o meu melhor aqui, que eu tenho certeza que a gente vai conquistar coisas maiores. Aí, ó, Tavares, acho que é muito isso, né? Eu vi até o Netinho falar assim, grande jogador esse cara. Hoje quem tem o Tavares detona a fase dele, é comum, mas eu acho que eu não vaiaria um cara desse. E tem clube que com certeza ia querer um 10 desse. O torcedor tem memória curta, né? Tem. Eu falo por mim mesmo. Mas assim, ó, tá aí o vídeo. Tá de cabeça pra baixo. Agora. Já, olha aí, só no Um pinga. dia E antes ainda do pergunto acesso. se eu tava, né? Tá dia saindo antes áudio? dessa- Não. Eu queria Sim, com áudio, que é com para as áudio. pessoas ouvirem pra quem que a gente mandou. Bora, cabeça. Atenção, Tavares. Um brinde ao seu gol do acesso. Um dia antes, tá? Um dia antes desse vídeo. Esse final é o João aí, que do nada ele se empolgou. Eu acho que ele tava no refrigerante. Ele tava de Ceará ainda, A todo camisa do errado. Ceará ainda. Todo errado. Mas assim, eu acho que o retrospecto do Tavares dentro do Amazonas, ele é muito convidativo a ele ser histórico, porque ele já é, né, Lucas? É verdade, né? Um cara que, como tu falou, ele tem noção que ele não tá numa fase boa, mas ele também tem noção da história que ele fez aqui. E ele tem uma característica que me chama muita atenção, a serenidade, né? Mesmo nos momentos bons, ele nunca desceu do salto, né? Sempre com os pés no chão. Quando ele não estava fazendo gol, ele falou, não, o importante é o Amazonas estar ganhando, se eu não estou fazendo gol, o importante é o clube, então... Mesmo quando fazia gol. Ele Quando dizia que fazia ele não gol era também, é importante, verdade, né? justamente, sempre pés no chão. Acho que isso é importante, né? Ter equilíbrio aí. Acho que esse equilíbrio que às vezes falta para algumas pessoas também. É verdade. Sim, Netinho, eu tomo gelo. Você não imagina o quanto. E não é pouco, né, tio? A Isabelle, parabéns, Larissa e toda a equipe. A homenagem faz parte também da história de vocês. Tá falando o que a gente imagina para daqui a 1 ano de futebol amazonense. Eu queria estar na Série A, não queria mentir, não vou mentir, não. Cara, daqui a 1 ano eu imagino a gente... Eu acho que a gente vai ter um clube na C, da D pra C. Isso Da D pra C, eu acho eu que projeto a gente tirando a A, né? Sim. Nas 3 principais divisões. Um na C, um na B. Na B, Um na D normal, que a gente sempre Sim. precisa estar lá buscando, né? Eu acho até que a gente pode ter novidade. Projeto um Parintins, por exemplo, bem tá acirrado merecendo para 2025. E projeto, com certeza, assim, na C, que eu tô com saudade de cobrir a Série C. Esse é o primeiro ano, E, desde que o Manaus subiu, que a gente verdade. não cobre a C. Desde 2020, e né? assim, amigo, infelizmente ano que vem não tem C de novo, né?
por enquanto não. Eu espero que não, né, Amazonas, por favor. Não, uma vitóriazinha só, tamo lá já. Daniel, a gente vai falar assim da base, lá pro finalzinho do programa, pode deixar. O Kaique dizendo, se o Tavares tá mal, imagina o time do Guarani. É 18 anos, né? O Netinho falou, Rafael é um jogador diferenciado, mesmo não fazendo gol, o cara tem um toque de bola muito bom e é refinado. É isso, cara. Pra mim ele é um 10 clássico, de pouquíssimos que nós temos. Muito, característica muito diferente da do Torres, por exemplo. Mas a do Tavares, assim, é fora de série, literalmente. O Daniel falando, curto muito o futebol do Tavares, mesmo em baixa, hoje ele é muito classudo, é aquilo que eu mencionei. O Netinho falando que o Rafael tem que fazer parte da comissão técnica e ficar por aqui. Não vou mentir que eu escutei isso aí um tempo atrás, de que o Tavares projeta, assim, ficar por aqui, viu? Eu vou já aqui. Não sai mais daqui. Isabelle falando, acredito que teremos um na A e outro na C. Maiane Holanda, esposa do nosso companheiro, que esse time represente da B, seja mais humilde e saiba que para chegar lá tem que ralar muito. Jogo de defensiva não garante vitória. Maiane Holanda, quem diria? Maiane Holanda, Hashtag gente, análise. Não tem nada a ver comigo essa análise. É noiva desse rapaz. É uma pessoa que dizia que nunca ia sair da casa dela para assistir jogo, pois ela vai ver ele jogar bola. E é uma pessoa que jamais você imaginaria de camisa de clube assistindo o jogo no estádio. Ela vai. E agora ainda está analisando o jogo. E cornetando. E cornetando. Corneta demais. Tá vendo? Um beijo, Mai, pra você. O Daniel, ontem aconteceu algo bom pro Manaus, hein, Larissa? Acho que vocês aí sabem. Eu espero que seja algo bom. Se ele estiver falando do que eu tô pensando, eu acho que... Vamos ver a longo prazo. Foi bom para algumas pessoas, pro clube eu não sei não. A Isabelle perguntando, dá para mesclar a faixa com a base do Amazonas? Não. Não inventa. Posso garantir, não inventa. A base do Amazonas hoje, inclusive um beijão pro Jailton, pro Léo, que faz um trabalho fantástico, organizado. Professor Renato, o Denis, João Lúcio, que não é hospital. Hugo Ronan, o Roger. O trabalho dele, gente, é pertencente a ele, sabe? Vocês vão ouvir falar muito ainda da base do Amazonas, com certeza. A gente assessoria é boa também. Inclusive, a assessoria é a agência. Que a assessoria é boa. A gente está sempre em todos os jogos. Mas é isso, a gente vai continuar falando do ano do acesso do Amazonas, a gente vai falar sim, gente, do jogo da Série B, o líder, né, a vitória do Amazonas em cima do líder, até então líder Novo Horizontino, mas agora a gente vai chamar a Passos Fitness, nossos parceiros aqui do Central do Fora. Inclusive, peço até desculpa para minha turma, que eu estou desfalcando. Desfalquei 3 dias da semana passada e hoje, mas por causa da eleição. E aí eu fui eleita para falar do Passos Fitness hoje, porque amanhã eu volto aos treinos, tá? Lá na Passos Fitness, gente, ela fica na rua Rio Jutaí, no bairro Vieira Alves. Você pode acessar o Instagram Passos Fitness Funcional e você garante uma aula experimental. Eu garanto a vocês, tá? São 2 turmas. Pela manhã, das 5 da manhã até as 8 da manhã e pela noite também, das 5 da tarde até as 8 horas da noite, mais ou menos 50 minutos de aula, professores qualificados e treinos personalizados. Eu confesso a vocês que todo treino você sai daquele jeito que você precisa, bem endorfinado mesmo para começar seu dia. Eu treino de manhã para começar meu dia bem, mas tem gente que treina à noite para finalizar seu dia melhor. Então tá aí, Passos Fitness na rua Rio Jutaí, aqui no Vieira Alves, 982-894441. Entre em contato e peça a sua aula experimental e diga que você viu aqui no Central do Fórum. Um beijo pro Sidney Passos, que é o dono do empreendimento, que treinou tanto que bichou o joelho, operou. Agora ele está no departamento médico, mas um beijão para ele e um beijão também para todo mundo que é da Passos Fitness, porque eu garanto lá que o treino é personalizado e de qualidade. Agora vamos lá, porque temos uma história desse dia, né? É uma história desse um ano de acesso. E eu gostei porque essa história ela veio do Teherã ou Irã? O Irã, Teherã é a capital do Irã. Teherã, é verdade. Edson Marden, ex-goleiro do Amazonas, falou com exclusividade aqui pro Central do Fora desse acesso. O que ele tem a ver com isso, Larissa? Edson Marden foi importantíssimo para a reta final da campanha da Onça. Fala, rapaziada. Tudo bem com vocês? Marden aqui falando, diretamente do Irã. Estou muito feliz aqui, inclusive, de estar conversando com vocês. Um ano aí do nosso tão sonhado acesso do Amazonas
da Onça Pintada para a Série B, né, rapaziada? Então fico muito feliz de fazer parte dessa história, né, de poder contribuir para esse grande feito. E o que eu tenho para contar, né, dos bastidores aí da Onça Pintada, que é o seguinte, rapaziada. Eu sei que o jogo do acesso foi contra o Botafogo da Paraíba em casa, né, diante do nosso torcedor, ali diante de 60 mil pessoas. Mas o que eu tenho para dizer para vocês que nós realmente subimos foi no jogo do Paysandu, lá no Mangueirão, né, diante de 60 mil pessoas também. E um fato curioso e ficou marcado para mim, e eu tenho certeza que para boa parte da rapaziada também, né, foi a parte do foguetório na madrugada, né, na madrugada antes do jogo. Então a torcida do Paysandu invadiu os redores ali do hotel e durante a madrugada e soltaram bastante, mas muitos foguetes durante toda a noite. E foi um fato assim inusitado. A gente acordou, claro, escutamos, só que eu acho que eles não sabiam que aquilo ali serviria de combustível, né? De gasolina para nos motivar mais ainda, né? Para jogarmos no outro dia. Dormimos normalmente, né? Fizemos vídeo ali e fomos pro jogo. Outro fato também que eles não sabem, mas que serviu de motivação e curioso que eu achei, né? Foi a questão do palco atrás do gol, atrás do meu gol ali. No segundo tempo, o palco já estava montado, a festa já estava armada, banda, tudo, a festa estava, né? E 60 mil torcedores, acho que eles pensaram que iriam intimidar a gente, mas só serviu de motivação e combustível, né? Então acabamos jogando água no chope deles, né? E fizemos o Mangueirão de salão de festa. Então é isso, rapaziada. Foi ali que subimos, comemoramos bastante. E o jogo do Botafogo em casa, o que eu posso dizer é que a gente sabia, a gente estava confiante, a gente já sabia que a gente ia ganhar o jogo, que a gente ia subir, né? Só dependia da gente, estávamos bastante confiantes. A questão do Luizinho também é um cara assim, muito diferenciado. Ele fazia com que a gente visualizasse já a vitória pós-jogo, a vitória em todas as divididas de bolas, né? Então, na final também, o fato muito curioso, ele falou que no final do jogo estaremos ali no vestiário reunido com a taça no meio do elenco ali, nosso, no vestiário. Então, é incrível, a gente jogava muito leve, muito solto e muito confiante. Então é isso que eu tenho para contar aí sobre os bastidores do Amazonas, do nosso tão grande sonhado acesso. Um ano que faz aí que conquistamos esse feito aí pro estado aí, que merece muito. E fico muito feliz de fazer parte dessa história. Valeu, rapaziada, um forte abraço, fiquem com Deus. Obrigada aí ao Marden. Eu falava com o Marden assim, de manhã e de noite era de noite lá, e esse dia que eu falei com ele, o dia que eu pedi o vídeo para ele era terça, mas lá já era quarta. Aí ele, vou te mandar quinta. Eu falei, mas a tua quinta é a minha quarta. E a gente desencontrou. Chegou, né? Aí eu falei assim, me manda até sexta-feira, minha sexta-feira, sábado teu. Ele começou a brincar. Ele, não, porque eu vou de algum momento conseguir mandar para você. E aí ele até falou, eu tenho uma história muito legal que envolve o acesso. E aí ele falou assim, pode mandar o tempo que eu quiser. Eu falei, a história é sua. Eu falei, você não vai entregar ninguém. Ele começou a rir. Mas eu quero agradecer muito. O Marden hoje está num clube do Irã. É do Mateuzinho, né? Está no mesmo clube do Mateuzinho. E, aliás, no mesmo clube do Mateuzinho e do Guilherme Pira. O Pira também foi pra Pira lá, tá né? lá, aquele 10 lá do Manaus. E aí o Marden já teve uma temporada do Amazonas bem diferente, né, após esse acesso. Eu acho que passou muito também pela forma que o Amazonas conduziu o estadual, né? O Luizinho acabou escolhendo fazer um time no primeiro turno, um time no segundo turno. E aí o Marden foi perdendo espaço, enfim, foi vivendo uma temporada nada boa. E aí abriu-se uma outra porta, ele foi longe, mas considero que o Marden entrou numa chave do Amazonas ano passado muito importante, né? Teve a saída do Volpi, aí o Marcão
uma hora entrou, aí depois saiu, mas eu acho que o Marden também ele foi fundamental para esse sucesso. Ele já estava na vida do Amazonas desde a série D, né? Ele estava no Pouso Alegre, enfrentou o Amazonas, chamou a atenção, chegou aqui em 2023, fez a sua história também, né? Não teve um 2024 tão bom, mas é aquilo, né? A vida do jogador, altos e baixos, e o importante é que se ele está contando essa história é porque a gente hoje está comemorando aqui esse 1 ano, né? Ele fez defesas importantes em momentos importantes, foi muito crucial ali na reta final da Série C também. O time estava tentando se reconstruir e em muitos momentos o Marden fez defesas ali providenciais para manter o time vivo nas partidas. Então ele é um cara importantíssimo. Agradecer ele pela disponibilidade, né, de mandar esse vídeo pra gente e contar essa história que é meio que a gente já imaginava, porque para mim aquela vitória no Mangueirão inesperada, claro, o time estava confiante ali de 2 vitórias, mas eu não esperava uma vitória de virada, né, em todo aquele cenário que se mostrava, e o Amazonas já subiu, e por isso também, como eu falei anteriormente, que a gente foi muito confiante pro jogo do Botafogo, e pelo que o Marden falou, o time também estava muito confiante, né? E tinha que estar mesmo confiante, né? Eu falo pra vocês assim, eu senti uma energia muito boa nesse jogo do Paysandu, e assim, eu senti uma energia muito boa, até mesmo por conta dos bastidores ruins, né? Porque a minha relação com o torcedor do Paysandu não é a melhor possível. E tá tudo bem. E tá tudo bem, deixa eles lá, eu aqui. E assim, tava num período próximo do Círio lá, nessa época do Amazonas, desse jogo do Amazonas, né? E realmente teve essa parada do foguetório, eu tava em Belém, não tava no mesmo hotel do time, eu tava, acho que 10 minutos do hotel, em outro hotel. E aí chegaram os vídeos na madrugada, inclusive os próprios jogadores mandando. E aí quando eu registrei essa situação, teve uma galera da torcida tentando ludibriar informação, dizer que eu estava criando polêmica, que aqueles foguetórios eram do Círio. Só que o Círio, gente, aconteceria 1 semana depois. E ninguém, sem consciência, soltar Círio para Nossa Senhora de Nazaré 2 horas da madrugada. E próximo do hotel do Amazonas, né? Então, eles tentaram criar uma situação. Aí teve provocação, enfim. E quando a gente entrou no Mangueirão naquele dia, eu cheguei a pé, não cheguei com o clube, óbvio. Mas, assim, quando a gente saiu do túnel do Mangueirão, é muito baixo. É um pouco da colina, assim, em relação à altura do estádio. A gente saiu no túnel, saiu eu, o Júlio Rucho, o Tavares, o Bolt, eu não lembro quem mais. E a gente já começou a escutar. Ei, seus fedorentos, vocês vão ver o que é bom pra tosse hoje e tal, amazonense safada, e começaram a xingar, né? E aí o Amazonas entrou para aquecer e foi aquela vaia gigante, enfim. E aí os meninos rindo, porque aquilo dava um combustível realmente a mais. Porque eles estavam xingando de graça. Teve um que gritou, ei, olha pra cá. E o Tavares olhou, quando ele olhou, os caras mostrando o dedo pro Tavares. O Tavares, caramba, mano, não vi nada pros caras e tal. E aí veio o gol do Paysandu. No primeiro tempo, eu estava à direita, né? Eu estava à direita, aqui do banco de reservas do Paysandu. E aí veio o gol do Paysandu. Foi o Mário Sérgio, não foi que fez o gol? Foi, Mário Sérgio. Mário Sérgio. E aí aquela, né? Não sei o quê. Aí veio o gol anulado do Amazonas. Teve um gol anulado do Amazonas. Depois veio o gol do Bolt. Aí eu filmando e tal. E assim, aquela vibração. E achei engraçado, porque como eu era uma das únicas daqui, quando o Amazonas fez o gol, eu senti a falta da galera gritar, porque meio ficou, oi, silêncio. Aí eu filmei e tal, aí primeiro tempo 1-1. Quando eu atravesso o campo para cobrir o outro ataque, eu juro, cara, essa história é muito real. A Débora, fotógrafa da FAF, tá de testemunha. Eu tava lá atrás e veio um cara que tava ajeitando os LEDs. Porque assim, no Mangueirão estava cheio daqueles equipamentos para soltar aqueles fogos e aquelas purpurinazinhas, assim, de carnaval. Tava cheio, assim, ou seja, estava supondo, vamos ganhar e vamos subir isso. E aí um cara veio, me cutucou no ombro e disse assim, moça, estão lhe chamando lá em cima. Quando eu olhei, juro, no anel superior do Mangueirão, uma mulher pegava a camisa do Paysandu, fazia assim e mostrava cotoco para mim. Aí eu olhei e falei, não... A mulher me enxergou de cima só pra fazer isso. Aí ela fazia assim o dedo. Aí eu fiz coração pra ela e joguei beijo. E aí, Sassá fez o gol no segundo tempo, deu a sarrada e, gente, um silêncio apoteótico.
um silêncio ensurdecedor. 60 mil mudos. 80, né? Acho que tinha 80 lá. Acho que é 60, cabe lá. E aí, cara, foi uma coisa assim que eu não imaginava viver. Aí, sabe o que eu acho mais legal? Depois ganhamos o jogo. Aí eu fui filmando o Sassá, que o Sassá foi substituído no final do jogo. Aí o Sassá tava sentado assim no banco de reservas, de cabeça baixa. Aí eu até filmei isso. E aí eu falei, cara, parabéns, Deus honrou. E ele preocupado porque ele tava fora do jogo do acesso. Ele falou, mas eu tô fora do jogo do acesso. Eu falei, fique em paz, tu já fez a tua parte. É verdade. E aí ele disse que ele ia ficar lá um pouco. Aí quando eu fui, aí veio o Labib e disse assim, tu só passa com segurança. Eu falei, nossa, tá desse jeito. E aí eu vi por que eu tinha que passar com segurança. Aí veio o Marden puxou minha mochila assim, ó, ele foi me puxando, porque tava tendo confusão no túnel. Porque lá em Belém é natural que o motorista do time adversário seja remista, quando o jogo é contra o Paysandu, e tinham seguranças lá, que eram do Remo, fazendo a segurança do Amazonas. Só que na descida para o vestiário, um dos seguranças, eu acho que estava infiltrado de Paysandu, ficou irritado com os caras vibrando e foi para cima de jogador. Aí pronto, a parada começou a comer solto lá, porradão e tal. E aí o Marden puxou minha mochila, que ele disse assim, não vai para lá, fica aqui fora. Só que eu ficava aqui fora e a torcida jogando as coisas na gente, disse porque a gente ganhou, tá? E aí eu peguei e me escondi e tal, aí foi quando veio um segurança só pra mim, tava eu, a Pietra, a Débora, e aí o segurança disse assim, eu vou levar vocês. Só que para eu ir para lá, para onde eu ia, tinha que passar pelo vestiário dos jogadores. E aí, meus amigos, já tinha dado os 10 minutos do fim do jogo, eu passei cega, né? Porque estava eufórico até demais. Aí eu corri, me escondi, enfim, aí aconteceu. E o bastidor desse dia é que o Claudinho, zagueiro do Manaus, ex-zagueiro do Manaus, me mandou um áudio. E ele disse, minha amiga, te prepara, que o Amazonas subiu para a Série B. Eu falei, não, amigo, falta um jogo ainda. Ele falou, te prepara, que o Amazonas subiu para a Série B. Então, assim, a gente saiu de van de lá nesse dia, com a FAF emprestado, a galera jogando as coisas na van, mostrando o dedo. E eu doida para abrir a janela e gritar, chupa! Mas não podia. Mas, assim, eu acho que o acesso do Amazonas se desenhou naquele jogo contra o Paysandu. Estava bem claro também, né, as pretensões do Amazonas. E é uma opinião bem popular isso, né? De que aquele foi o jogo mais importante para que o Amazonas conquistasse esse acesso, né? Muita gente, muito por conta da história que o Amazonas construiu no quadrangular final, né? Sim. Porque veio de 2 derrotas seguidas e aí precisaria de uma reviravolta drástica que nunca tinha acontecido, né? Nenhum time subiu perdendo as 2 primeiras partidas. E aí veio o Luizinho, que casou perfeitamente, né, naquela altura do campeonato, e aí deu tudo certo para o Amazonas, e eu acho que o tchan, a gente pode dizer assim, desse acesso foi realmente esse jogo contra o Paysandu, por tudo que a gente acabou de comentar aqui, todo esse ambiente que a Larissa trouxe, que o próprio Marden também trouxe, eu acho que esse realmente foi o jogo primordial para que o Amazonas conquistasse esse acesso. E aí, justamente por conta disso, por conta do que tinha acontecido lá no Mangueirão, por conta do desempenho nesse jogo contra o Paysandu, que o Amazonas veio com a confiança lá em cima para o jogo contra o Botafogo, né? Porque o Amazonas vai ser um jogo muito grande contra o Paysandu. A gente está falando de um time tradicional, não só do norte do Brasil, mas um time nacionalmente conhecido, com muito mais camisa, com muito mais torcida. E o Amazonas veio de lá com um resultado gigantesco. E aí que na Arena teve mais facilidade muito por conta dessa confiança aí contra o Botafogo. O Paysandu é tão grande que do nada surge um remista. Aqui em Belém, o Paysandu é conhecido como bocudo, no final só apanha. Um beijo aí para os remistas. Estão na B, né? Tão parabéns, assim, parabéns de verdade. Muito, eu estou torcendo muito para que em 2025 a gente tenha aí os 3 clubes na Série B, né? Sei que tem gente aí se bateu mais cedo falando do acesso do Amazonas. Pô, se tiver só 2, não fico triste, não. Mas eu confesso que eu tô com eles em pensar primeiro na permanência. Eu acho que essa permanência final, já tá. Engano, né? Oi? Estão na final também, né? Na final vai ser Atlético e Volta Redonda. Atlético do Professor Roger. Professor Roger, ex-Manaus. O Remo acabou perdendo pro Botafogo, né? O Botafogo conseguiu... Já estava eliminado. Já estava eliminado, mas jogo desnecessário pro Botafogo ganhar, deu uma forcinha ali para tirar o Remo da final, né? Aí jogo desnecessário. Passando. E eu quero... Tá, a gente está passando por uma atualização. É isso? Vai sair? Estamos no ar? Tá. Tá atualizando.
Sempre tem um remista, né? Sempre tem um. Ai, ai. Antena fria de celular. Ai, mas deixa eu aproveitar e subir o meu story do Central do Fora. Te quero. Uou, 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 uou. Deririri. Oi. Fica gravado no YouTube, né? Fica. Eu posso pegar de lá? Essa fala tua dando detalhes de como é que foi esse jogo lá no Mangueirão. Belém? É. Pode? Tá, vou pegar lá. Aí eu dou os créditos pra você. Tá. Cai os royalties também. Direitinho mais. Dá até pra aproveitar e pedir. Ela vai gravar alguma coisa? Vai. Aproveitar o material daqui, né? Como assim? Qual material? A câmera e o microfone bom. Né? Ah, ela vai. Acho que ela vai aproveitar. O cenário também. Vamos ver. Vou emprestar Uhum. Aqui. Meu Deus, eu preciso pegar uma cor. Olha. Vou pro banho. Vou tentar ir pro. Oh, tem as ferinhas. Minhas oncinhas tão lindas. Ah, nem te Dragon falei. Ball, é? Eu nem te Ferinha. falei. Sábado eu levei o Todinho. Sim. Só que não deu pra todo mundo. Aí veio uma galera em muito cima de gol. mim. Aí eu peguei assim aquele. O que era? Com a bolsa térmica Eu dele? gostei. Aí, olha, o Netinho disse que eu tô no ar. Então conta a história das Falando oncinhas. besteira aqui, né? Conta a história das oncinhas. Mas eu vou contar a história das assim que eles podem ouvir. Aí eu tava assim com a bolsa térmica e dei o Todinho pra quem fez o gol, né?
Gente, vocês ficaram ouvindo a nossa fofocaiada aí, mas a gente teve um problema técnico, então a gente vai encerrar o programa, como eu até mencionei mais cedo, um pouquinho antes, mas para encerrar o assunto do ano do acesso do Amazonas, A torcida do Paysandu mandou cortar a internet. eu acho, a gente foi falar deles, eles ficaram pé da vida aí. Tem um recado importante que, na minha opinião, é um dos técnicos mais lúcidos que passaram pela história do Amazonas. E fez muito parte disso. Muita gente fala que ele pegou o trabalho já dominado, mas o Matheus falou algo fundamental. Não é fácil tu pegar um clube que vem de derrotas num quadrangular, conseguir restabelecer o mental desses atletas, que estavam com o mental bem afetado, né? E fazê-los deles conquistarem o acesso e, posteriormente, conquistarem o Campeonato Brasileiro, né? Serem campeões brasileiros, que isso é histórico. Então, com vocês aí, o técnico Luizinho Vieira. Fala, Larissa. Cheguei no Amazonas, né, e com 4 jogos para poder fazer história. Me marcou muito esse trabalho porque a gente necessitava aí, atacar os adversários o tempo inteiro. Foi feito isso. Vencemos os 4 jogos, né? E a gente conquistou a vaga para a Série B do Campeonato Brasileiro, né? Trabalho importante. E mais do que isso, a conquista, né, com as 4 vitórias nos colocou aí a possibilidade de poder disputar a final de um Campeonato Brasileiro, né? E assim foi feito, com a união de todo mundo, mas principalmente aí com o apoio dos torcedores, né? Que eu sempre falo no futebol. Cheguei no Amazonas, um trabalho rápido, né? E a gente deixou o Amazonas maior do que ele se encontrava no momento, né? Esse é um dos grandes segredos do futebol. Tá aí a marca, o registro, foi feita história, tenho muito orgulho disso, né? E agradecer a Deus aí por todo o trabalho, todo o carinho do torcedor, né? E ficou marcado para a história. O primeiro título de Campeonato Brasileiro do povo amazonense, e isso é muito importante, tá? Um grande abraço a todos. Tá aí, professor Luizinho Vieira. Primeiro eu quero lhe agradecer que atendeu a gente assim prontamente. E é um técnico que ele chegou dia 11 de setembro, eu nunca vou esquecer. Chegou no dia 11 de setembro, treino aberto. E já fez um treino bem diferenciado, porque o estilo do jogo do modelo de jogo, que é mais ele falava, do professor, é que ele pressiona, perde e pressiona, né? Perde e pressiona para recuperar a bola. E, assim, conquistou o acesso, conquistou o brasileiro, mas, assim, o professor o tempo inteiro se manteve lúcido a essas conquistas, grato ao trabalho que foi realizado. E ele fez um trabalho, assim, fantástico com o elenco do Amazonas. Eu, até hoje, mesmo depois da saída dele, eu não tenho um atleta do Amazonas que tenha algo assim para falar do Luizinho Vieira. Nada. Nada. Ele saiu porque circunstâncias do futebol, não estava mais, né, talvez rendendo, enfim. Depois do vice do estadual, né? Foi, depois dessa situação. Mas classificou assim, o time na Copa do Brasil, fez eu acho que um bom os início de resultados, temporada. E aí falava que ele era fraco, que na verdade ele Eu acho estava que com o ele- elenco. eu Mas, acho que gente, ele- era o mesmo elenco. Eu acho que ele merecia ter, pelo menos, começado a Série B, A né? Série B. Acho que ele levou o time a essa condição, ele poderia ter começado. Mas, como tu falou, as circunstâncias do futebol, veio o Adilson Batista, depois veio o Lacerda, tá fazendo uma campanha boa também. Mas a gente destaca bastante, né? A gente até brinca, né? Que ele falava sempre do modelo de jogo. Falava. Isso entra Chato muito no da que o Matheus história, falou, que ele era o chato da história, porque ele é um cara que chegou com as suas convicções, conseguiu ganhar muito bem, muito rápido o elenco do Amazonas, e até o Matheus estava comentando, né, Matheus, que isso foi acho que o grande trunfo aí dele, no trabalho dele, pelo pouco tempo que ele teve, de ganhar os jogadores e fazer com que eles entendessem muito rápido o que ele queria e do que o Amazonas precisava para conseguir os objetivos, né? Então, um cara fenomenal, que merece tudo de bom, inclusive tá já no planejamento para dirigir o Caxias ano que vem, né? Todo sucesso do mundo aí pro professor. Ele é o chato da história, mas marcou a história, né, Matheus? Marcou a história, e o chato da história é que parece que conseguiu ganhar o grupo muito rápido, né? A gente estava comentando em off aqui que, além de toda a capacidade tática que ele demonstrou, né? Até porque ele chegou mudando o esquema do time, né? O Amazonas com o Luizinho Vieira jogava num 4-4-2.
É diferente do time do Rafael Lacerda. Além dessas mudanças táticas, eu acho que o mental dele, o psicológico, a conversa que ele tinha com os atletas, eu acho que foi fundamental também, porque é muito difícil você mudar um time assim de uma hora para outra só no tático, né? Às vezes precisa ter aquela conversa um pouco mais olho no olho, né? Para você ganhar o grupo que você tem ali, o grupo que você acabou de conhecer. Então acho que isso foi muito importante também. Nesse caso, o chato da história talvez tenha sido o legal da história. E como foi, né? Então, professor Luizinho, muito obrigada. A gente estava falando aqui que tá acostumado com o vídeo, né? Mandou o vídeo na horizontal, meteu um zoomzão, uma transiçãozinha mostrando a medalha. Então, professor, sucesso. Muito sucesso na sua carreira. Muito obrigada pelo tratamento que o senhor teve sempre com a imprensa, até mesmo no momento em que as coisas não andaram. E o senhor sempre dizia, não, eu sou chato da história, mas o senhor em nenhum momento desqualificou ou desmereceu a imprensa, entendeu? O seu trabalho, isso faz do senhor mais do que um técnico, né? Um gestor experiente, isso é fundamental. Então, muito obrigada pela sua participação aqui. E, mais uma vez, parabéns, sucesso sempre. E é isso, gente. 1 ano do acesso do Amazonas. A coluna de hoje eu falei um pouco desse acesso. Mas desejar aí que o Amazonas tá aí, ó, 1 ano do acesso do Amazonas. E, assim, foi um dia épico, assim, que eu queria muito que esse dia, essa energia, esse momento se reproduzisse ainda no Amazonas. Infelizmente está bem longe do que foi esse dia aí, em todos os aspectos. Mas, curiosamente, os 3 da foto permanecem na equipe, né? O Luan, artilheiro, o Torres, principal jogador de assistências, né, da equipe. Né? E ali o Tavares oscilando na campanha, mas ainda dentro da história do clube, né? Então, passaram-se 365 dias desse dia numa arena da Amazônia e o Amazonas, eu acho que conquistou muito, precisa conquistar mais e principalmente se manter, né? Não se manter só na Série B, mas se manter naquele discurso de 365 dias atrás, que é fundamental. A gente vai ter que encerrar o programa momentaneamente. Então, para você que está acompanhando no YouTube, esse é o nosso especial 1 ano do Amazonas. Como nós tivemos um problema de internet, a gente volta com o programa, volta com o Central do Fora, quarta-feira agora, às 19 horas, inclusive já com o grande campeão da Série B do campeonato. Falar em Amazonas, a gente vai fazer que nem aquele jogo do Amazonas lá no Amapá. Foi no Amapá, que começou no dia e terminou no dia. Foi. A gente vai fazer que nem o Amazonas na Série D. Vai começar jogando num dia, vai terminar Manaus e Princesa também. Manaus e Princesa, mata-mata do Barezão desse ano também. Ou seja, começar um dia e terminar no outro... Série D? Foi, é verdade. 3-3, né? Começar num dia para acabar no outro já é comum do futebol amazonense. Então, Bruno, eu vou querer esse corte aí pra gente publicar nas redes sociais. Para você que está acompanhando o Central do Fora, fizemos um programa especial de 1 ano do acesso da UNSA. Vocês podem conferir no nosso YouTube. E nesta quarta-feira a gente vai fazer um programa ao vivo. Tivemos um problema técnico aí, por isso a gente interrompeu o programa inteiro. Só deixou mesmo essa parte aí da homenagem, né, do ano do acesso do Amazonas. Mas na quarta-feira, às 7 da noite, a gente se encontra aqui ao vivaço, nos estúdios do Diário da Capital, para a gente seguir com o programa, porque a gente já vai ter o grande campeão da Série B e muitos outros assuntos. Aqui, né? De repente a gente consegue alguém aqui, né? Ainda mais que essa Série B, coitada. Foi igual o futebol amazonense, começou num dia e terminou no outro, e no outro, e no outro, e no outro. Então, eu vou dar uma boa noite parcial deles, porque a gente volta quarta-feira, não é isso, Matheus? Quarta-feira estamos de volta no mesmo horário, aqui no mesmo canal também, para você acompanhar aí os outros assuntos que a gente tinha separado para debater, para resenhar no programa dessa semana. Como a Larissa falou, já traremos também quem será o grande campeão da Série B e, consequentemente, quem vai disputar o Barezão de 2025. Então, o programa de quarta-feira tem tudo para ser bem legal também. A gente conta com a participação de todos vocês. Contamos mesmo, não é isso, Lucas? Isso aí, contamos com a sua participação. Siga acompanhando o nosso trabalho, tanto da Larissa nas redes sociais, lá no Sistema Encontro das Águas, né, Larissa? Teu programa diário, né? Inclusive, é verdade. É isso aí, nossas redes sociais também, no Esporte Manaus, para vocês seguirem também o trabalho realizado pelo Diário da Capital nas redes sociais também, um baita trabalho jornalístico, e também as redes sociais dos estúdios aqui do Diário da Capital, né, estúdio top de linha, os melhores equipamentos, as melhores pessoas trabalhando aqui também. Então é isso, siga acompanhando o nosso trabalho, que logo logo a gente está de volta e a informação aqui não para, né, Larissa? Não para mesmo não, aguardo vocês, muito obrigada ao Thiago, muito obrigada ao Bruno. Hoje temos visita especial nos estúdios, a Rames. Qual é o sobrenome, Rames?
Ramílis Batista. Falei certo, Ramílis? Ramílis Batista, estudante de jornalismo acompanhando o nosso trabalho. E você siga a gente nas redes sociais. Quarta, eu aguardo vocês às 7 horas da noite. Tchau, tchau.